Quando nós estamos desconectados de quem nós somos, quando nós não acreditamos numa força maior, e aí você pode dar o nome que você quiser para essa força, a gente se desconecta e não consegue ouvir, perceber, sentir uma força, um poder que todos nós temos, que alguns desenvolvem, alguns já vêm com certas facilidades, com certos aplicativos, mas tudo é capaz de ser desenvolvido. Então, quando nós não nos conhecemos, a gente não acredita muito na intuição, né? E por isso a gente acaba entrando em situações que nos geram problema. Bom, nem sempre, no meu caso, falando por mim, nem sempre a minha intuição está no melhor lugar. Mas o que geralmente acontece é você perceber um padrão de coisas que se repetem, a forma como você se comporta e o resultado que vai ter lá na frente. É como se fosse, deixa eu achar algum jogo que você joga com tanta frequência que você pega o jeito da máquina funcionar e aí você acaba ganhando. Então, a intuição, uma parte é esse desenvolver essas habilidades de perceber qual é o melhor caminho, né? Essa reconexão consigo próprio. No meu caso, por exemplo, nos momentos em que eu tô, como eu sou muito mental, né? Eu tenho esse padrão de comportamento, de ser muito mental e controlar tudo, pensar a respeito de tudo antes de fazer as coisas. Então, às vezes eu apelo pro tarô, porque o tarô é como se fosse essa minha parte do feminino, né? E aí é que a gente entende um papel importante que é o desenvolvimento da nossa personalidade, do nosso ser no mundo. O nosso ser no mundo nos torna capaz de agir, então nesta ação, usando a nossa potência masculina, mas a gente agir com sabedoria, e essa sabedoria no sentido de instinto, de intuição, de conhecer, de perceber algo maior, algo mais grandioso. E nesse mais grandioso, nessa sensibilidade, estão as capacidades femininas. Então, na vida, todo mundo precisa desenvolver esses dois lados. Tem pessoas que são muito sensíveis, que percebem, que sentem, mas não conseguem caminhar na vida. Então elas precisam desenvolver essa potência do masculino. Enquanto outras pessoas fazem e dão um monte de coisa errada. Por quê? Porque elas não estão com a sensibilidade delas apurada para perceber qual é o caminho. E em verdade, todos nós passamos por desafios. Eu fico pensando, quando eu vim aqui para Prudente, eu ficava pensando assim, cara, mas por que cargas d'água um ser humano vai participar de largados e pelados, né? Não faz sentido algum. A pessoa ficar lá, né, no meio do mato, às vezes na praia, passando por situações tão difíceis. E na verdade nós como Ocidente, a gente não passa mais por rituais, né? Então a gente não está acostumado a lidar com a adversidade da vida. A gente não está acostumada a desenvolver esse instinto de sobrevivência, de lidar com as dificuldades, né? Eles têm uma frase que é assim, né? Gerações fortes criam gerações fracas criam gerações fortes. A dificuldade que os nossos pais passaram fez com que a gente se tornasse, tivesse mais facilidade, né? Não passasse por tanta diversidade, mas essa diversidade faz com que a gente se torne mais moles, teoricamente. E essa moleza de espírito, né, de força, porque a gente praticamente não passa mais por guerras,
a gente não passa mais pelo enfrentamento da floresta, da selva, a gente tem carro, tem avião, tem celular, tem internet, nem carta mais não existe, então tá tudo muito fácil. E essa facilidade faz com que nas primeiras dificuldades a gente acabe desistindo. Então quando você vê a galera lá perdida dentro daquele Largados e Pelados, o que tá acontecendo? Estão lá liberando uma força interna, né? Descobrindo dentro deles um potencial, uma potência, uma força, e não estão se entregando por toda a diversidade que está do lado de fora. Tudo do lado de fora diz que eles vão morrer, né? Todo o sistema, vamos pensar, do cérebro, toda a mente, esqueci o nome da parte da espinha, tá dizendo o quê? Tá dizendo que você vai morrer. Então essa capacidade de ter autocontrole e agir independente de qualquer coisa, né? E também de perceber o próprio limite, até onde você pode ir, até onde não, isso acaba fazendo com que a gente, nos primeiros problemas, a gente caia, a gente desista. Sendo que às vezes é ali depois daquela curva que tá o prêmio. Então quando a gente pega um grande maratonista, pessoas que fazem coisas muito grandes, elas não desistem apesar da dor. E é este caminhar apesar da dor que a gente não está acostumado. Então nós, como, pensar assim, ocidentes, que não fazemos cerimônias, né, para amadurecer, de sair da infância, entrar na juventude, na fase adulta, né, a gente fica nas casas dos pais durante muito tempo. Tudo isso faz com que a gente não crie, né, a nossa vida, a gente não viva a nossa vida, e que a gente viva muito em prol do externo. Então a gente não desenvolve a nossa arte, a gente não desenvolve os nossos dons, porque esse enfrentamento, né, com toda a sombra que vem à tona, né, e aí sombra a gente vai falar tudo que a gente carrega, né, tudo que a gente herdou, tudo que a gente adquiriu na infância dos nossos ancestrais, tudo isso tem uma potência muito grande de nos paralisar. Mas é nessa busca que a gente vai se auto-aprimorando, que a gente vai se ajustando e que a gente vai abrindo espaço para que quem vem, né, depois da gente tenha mais conhecimento, tenha mais informação. Então, para mim, a coaching, terapia, tudo isso traz isso para esse lugar de entender que tudo é passageiro, que existe sempre uma força maior nos guiando, que existe sempre uma força dentro de nós, capaz de fazer coisas grandiosas, e que está do lado de fora, né, muitas vezes é muito mais simples do que tudo que está acontecendo dentro de nós. E aí eu posso falar da carta do tarô, que é a força. O que é a força? A gente, nós termos a capacidade de dominar a potência, né, dos nossos instintos, ter autocontrole diante da adversidade, né? Não estourar, não explodir, e tentar entender o que é isso que está contido dentro de mim, que está contido dentro de todo mundo, e que a gente olha para fora e acha que é o assassino que faz isso, que é o pedófilo, que é aquela pessoa que matou uma criança, mas todas essas forças destrutivas também estão dentro da gente, e a gente precisa dar olhar para isso, porque senão a gente acusa do lado de fora e não toma aquilo que é nosso dentro de nós, né? Então, e aí para mim vem uma ideia muito simples da gente ter que voltar de novo para dar uma olhada nisso, né? Quantas vezes a gente vem trilhando esse caminho aí, porque não aprendeu, né? Porque olha para as histórias e pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito, sente do mesmo jeito, não se permite que transformações aconteçam. E como cada história é única, cada um precisa fazer o seu papel. Todos nós fazendo o nosso papel junto, a gente transforma uma sociedade, a gente transforma as nossas famílias, a gente transforma a sociedade, nessa transformação de sociedade a gente também transforma o mundo, que é o que a gente deixa de herança, que é o que verdadeiramente fica, que é o amor que a gente
permite que surja, né? Então, quando alguém me pergunta o que é o autoconhecimento, é isso. Eu acho que eu consegui, talvez não sintetizar tanto, mas trazer uma reflexão. E eu queria saber para você, o que fica quando você está buscando autoconhecimento? Que lugar é esse que você quer encontrar? Você quer ter coisas, você quer fazer coisas, você quer conhecer novos lugares? Que lugar é esse? Quem é a pessoa que você quer se tornar? E o que é necessário para que você chegue nesse lugar? Conta aí pra mim. Se inscreve no canal, deixa o like, coloca seu comentário aí embaixo, eu vou ficar muito feliz em poder conversar com você. Um beijo.